Ó, nós discutimos basicamente em cima dessa transparência que é a última aula, tá? E falamos aqui das funções do lubrificante que a gente havia falado, tá? Aqui, gente, ó, quando a gente for, por exemplo, falar... se eu for lá na Petrobras, lá numa refinaria, eles vão ter uma torre de destilação que basicamente é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Cada temperatura que eu chegar ali, o que vai acontecer? Ele vai pegar desses gases e vai tirar alguma coisa aí, por exemplo, de resíduo, e esse resíduo vai ser, no caso, utilizado aí no processo, por exemplo, para ser utilizado. Então, a utilização, por exemplo, que a gente tem da parte de petróleo é muito grande. Tem muita gente que pensa que petróleo é só para combustível. Usa-se muito para combustível? Usa-se, mas a questão do petróleo aí é infinitas coisas que dá para ser feito com esse camarada, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, tem as temperaturas que ele está aqui, em quantos graus que ele vai chegar, então tem aqui gás, nafta, gasolina, querosene, gás óleo, diesel aqui, ó, nessa faixa. Só que aqui esse negócio de gás óleo, diesel aqui tem que tomar cuidado, gente, que é o seguinte, o diesel, quando foi para sair o Euro 4 aqui no Brasil, não saiu o Euro 4 porque a nossa Petrobras não tinha condição de desenvolver o nosso, na verdade, óleo diesel para aquela condição. Aí ele pulou direto para 5. Aí saiu os S10, que na verdade seria que o S50 na época, tá? Lubrificantes aqui. Aí eu tenho aqui Revergas Oil aqui já são os resíduos, tem a parte de asfalto, piche, que está aqui no final, aqui, que é um resíduo, no caso, mais pesado, no caso do conjunto aqui, para vocês estarem retirando desses caras. Tá? Mas, percentual de carbonos aqui, vocês vão ver aqui de cada um, qual que é, né? Só a questão do refino. Tem aqui o nosso barril de petróleo, o buller aqui para ir aquecendo isso aqui, e aí a torre de destilação que a gente chama. Então, algumas coisas aqui em relação a isso que a gente tira também aqui, então ele mostra aqui qual que são as moléculas que a gente está tirando ali, ó. Então, eu tenho aqui metano, etano, propano, butano, nafta, gasolina, querosene, o diesel. Olha o percentual de carbono do diesel e hidrogênio que tem no diesel. No caso, só pelas moléculas que ele está, no caso, tirando ali. Os lubrificantes, no caso, maior que 14, no caso, cadeias de carbono, né? E os sólidos acima, no caso aqui, de 19, que é o coque, ou se não, ali o piche que a gente vai ter. Bom, aí, gente, nós temos aqui algumas coisas importantes que a gente tem que ver. A gente fala assim, eu tiro óleo mineral. Do quê? Derivado do petróleo. Então, minério para nós é o petróleo. Eu tenho compostos, no caso, óleos compostos que podem ser de óleo mineral e graxos no junto. Os sintéticos e semissintéticos. Aqui um negócio assim que essa parte de semi e sintético, o sintético eu até concordo muito bem que eles falam aqui que é um óleo que foi produzido em laboratório. Beleza. Mas o semissintético? O que vocês entendem por um óleo semissintético? Alguém sabe me dizer aí ou não? Arrisca aí, Jim. Tá escutando? Eu tô observando. Eu vou ler aquele. Arrisca que é um óleo semissintético ou não? Tentar adivinhar aqui. Deve ser a mistura dos dois óleos. É a mistura dos dois óleos, gente. Só que aí, ó, eu falo para vocês, é o tal do engana-trouxa, vamos colocar assim, tá? Por que engana-trouxa, gente? Quando vocês pegarem aqui o óleo semissintético, pelas especificações de fabricantes, eles falam que eu posso colocar de 2 até 10% no caso de óleo sintético no meio do óleo mineral. Tá?
qual que seria, no caso, o benefício assim, grande que eu ia ter em relação a isso? A não ser que eu queime todo o óleo mineral e ficou só o sintético. Só que se eu pegar 1 litro e ficar 100 ml, será que é o suficiente para lubrificar um motor inteiro? Vamos pensar assim. Porque os benefícios que a gente tem no caso do óleo sintético é que o óleo sintético, a estabilidade dele é melhor, ele não se exalha igual um óleo mineral. Então, existem algumas coisas bem legais em relação a isso daí. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, os óleos que são usados na atualidade são mais duráveis por mais tempo, e tem aí a diversificação, que é óleo que pode ser usado com as especificações deles para sistema de transmissão óleo sintético, sistema de, no caso motores óleo sintético, sistema para direção óleo sintético, tá? Que muda muito aí em relação ao outro. E ainda tem aqui óleos graxos, óleo mineral, animais e vegetais. Então a gente tem que tomar cuidado aí no que vai ser usado. A estabilização que a gente tem por causa de aquecimento, nem sempre eu consigo, por exemplo, vou falar para vocês que eu pegar um óleo graxo e colocar para funcionar no motor aí, vai explodir o motor, óleo vegetal, tá? Porque ele não tem essas especificações que são colocadas aqui, por exemplo, no óleo lubrificante normal do sistema, tá ok? E aí a gente tem as características, por exemplo, SAE, tem as características API, tá? Que são, no caso, especificações de cada lubrificante que a gente tem, no caso, no mercado. A gente vai estar vendo aí hoje. Então, nós temos aqui, ó, óleo mineral e óleo graxo, óleo lubrificante para engrenagem. Eu tenho aqui um óleo mineral com um pacote de aditivos, eu tenho óleo lubrificante para motores. Tá? Qual que é a grande sacada? A gente olhar aqui um em relação ao outro. Então, nesse caso aqui, óleo mineral e óleo mineral, os dois são iguais, só que aqui mudou, ó, graxos e aqui aditivos. Apesar que as engrenagens, hoje já existe também alguns sistemas que o pessoal coloca aditivo também, para melhorar aí algumas coisas no óleo, no caso que também é usado para engrenamento. Tá? Mas, de um modo geral, vocês vão ver que os aditivos que são colocados aqui é um percentual muito grande para melhorar muita coisa dentro desse cara aqui por causa do sistema que vai trabalhar. Aquecimento, principalmente, é um fator assim que compromete bastante, no caso, a parte de óleo lubrificante. E a pressão e contato que ele tem um em relação ao outro. Vocês vão ver o que é isso. Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia do que é, no caso, um pacote de aditivo. Tá? O que é um aditivo anticorrosivo? Esse anticorrosivo ele vai ter que controlar a parte ácida, pH e a parte base, no caso do coisa. Então, o que vai acontecer? Ele tem que estar controlando isso para não ter corrosão. Isso quer dizer que se eu pegasse um óleo que ele era corrosivo, as partes de metais iam ser comprometidas, desgastar tudo. Tá? Antidesgastante. O que seria um antidesgastante? Antidesgastante, gente, esse antidesgastante, a gente está vendo aqui, minimizar, ou ele já faz o efeito, no caso de lubricidade, que o pessoal fala. Tá? Quando a gente fala desgastante, porque o desgaste ele vai ocorrer porque eu tenho, no caso, o quê? Contato mecânico. Quando eu ponho um antidesgastante, eu estabilizo e deixo por muito mais tempo o quê? Minimizo o cisalhamento. O que é cisalhamento? É como se eu pegasse um monte de óleo na mão, tá? Peguei lá o óleo na mão e comecei a esfregar ele. Quando eu esfrego ele aqui, o que acontece? O óleo começa a se dispersar e quebrar as moléculas. Ele quebrou as moléculas, gente, ele perde, no caso, essa ação de lubricidade. Tá? E aí eu vou ter um problema. Então, o motor por si próprio, vocês vão ver que ele tem as peças móveis e as peças fixas. Então, ele vai garantir que essas peças que estão em movimento não se desgastem. Tá?
Mas vai acontecer a fadiga pelo tempo de uso? Vai. Lembra que eu falei para vocês, qual que é a pior condição de funcionamento do motor? É quente ou frio? Vocês lembram disso ou não? Frio. Frio, porque o óleo ele não está na temperatura ideal, ele não está lubrificando todas as partes que ele teria que estar trabalhando, então quando entrou em funcionamento, ele começa o quê? Pegar ferro com ferro até o óleo subir totalmente e fazer a lubrificação do conjunto. Tá? Então, o processo é esse. Ah, professor, mas depois que esquentou, beleza, se eu tiver um óleo que não tem estabilização, não tem, no caso, uma codificação correta quando ele aquece, um monograu, por exemplo, ele vai ter problema também, tá? Então, se eu estiver trabalhando numa empresa que você obedece e coloca tudo que é o especificado pelo fabricante, logicamente, o tempo de utilização da maquinária ou das peças vai ser bem maior, tá? Detergente. O que é um detergente? Para que vocês usam detergente, por exemplo, na cozinha? Limpeza, né? Limpeza, tirar gordura, limpeza. Isso. Então a gente pega lá a detergente, ele desencrosta. Então, se o óleo for um bom óleo, ele não vai deixar formar borra na parte de dentro, tá? Por que os caras falam que sempre que o motor tá cheio de borra dentro? Porque tem gente que não obedece o tempo de troca. E aí o que acontece? O óleo queima, ele perde algumas características desses aditivos, ele começa a grudar no metal. E aí, por mais que você coloque um óleo novo, você não vai conseguir limpar aquilo. Então, na verdade, o detergente ele vai limpando já o sistema. Se você chegou naquela época certa, trocou, sem problema nenhum. E uma coisa que a gente pode ter aqui de referência é o seguinte, ó. Se eu pegar um motor a diesel, quando você escoa, por exemplo, o óleo do motor, que cor que sai o óleo? É limpinho? É sujo? Sujo. Sujo, né? Preto. Então, todo o resíduo de carvão que foi gerado pela combustão vai ser depositado no meio do óleo lubrificante, tá? Se você nunca trocar esse óleo, o que a tendência desse é? É pegar esse cara e encrostar tudo aonde? No metal, tá? Olha uma coisa diferente. Vocês trocam lá, no caso, nas horas do trabalho do trator, quando vocês trocam o óleo da caixa de mudança, o óleo é sujo demais, preto, ou ele tem uma coloração bem mais clara? Alan, quando você troca óleo lá, ajuda a trocar o óleo, no caso da transmissão, lá, do hidráulico, é óleo sujo demais ou é óleo mais limpo? Um óleo, ó, comparado com o de motor, é bem mais limpo. Bem mais limpo, né? Por quê? Uhum. Porque, na verdade, nós não temos combustão na parte interna, no caso do sistema de transmissão. Ele vai perdendo as características dele de alta pressão, principalmente porque as engrenagens ela empurra o óleo um de encontro ao outro. Então, a gente tem um desgaste diferente no caso do que a gente vê no motor, na parte de combustão. Você quer ver outra coisa? Motor a gasolina e diesel, o óleo sai extremamente preto. Agora, se vocês pegarem o óleo, por exemplo, que é tirado do motor a álcool, totalmente, vocês vão ver que o óleo é bem limpo. Por quê? O resultado da queima do óleo do álcool é bem menor. Então, vocês vão ver que ele sai com a coloração bem mais próxima do que era o do novo. Tá? Se eu pegar um carro que é flex, ele vai sair sujo, porque todo dia, quando você dá a partida de manhã, ele dá uma injetadinha de gasolina lá. Aí tem o quê? Carvão no meio, também vai gerar isso daí. Tá? Dispersante. O que é dispersante? O fato é que é bem fácil de vocês olharem lá, o dispersante é o seguinte, se você jogar ele num lugar onde tenha muita sujeira, e eu pego o óleo novo e pegar uma gota de óleo sujo e jogar lá no meio dele, tentar misturar, vocês vão ver que ele vai começar a se desconcentrar e vai o quê? Se afastar. Então, esse dispersante ele não deixa o quê? As moléculas se agregarem, gente. Então, a função dele é justamente esse, pegar e se afastar e deixar o mais limpo possível. Certo? Então, eu tenho nessa situação aí os dispersantes. Anti-espumante.
Espuma é ar. Ar, no caso, fica mais fácil de ter contato mecânico. Então, eu coloco, no caso, um aditivo em que, na hora ele em contato com esse óleo lubrificante, ele vai explodir essas camadas, essa parte espumante e, no caso, deixar o óleo mais linear, o óleo, no caso, mais com fluidez possível, tá? E aqui tem um negócio também que é importante de vocês saberem, que quando eu tenho isso daqui, o anti-espumante, eu não tenho, no caso, problema no caso de cavitação. O óleo, por mais que a gente tenha, por exemplo, todas essas codificações que vocês estão vendo aqui, ele tem um problema de cavitação. Cavitação é como começou a esquentar. Vamos supor que esquentou demais uma posição. Vai eclodir uma bolha de ar ali, aquela bolha de ar, na hora que ela estourar, é como se eu estivesse dando uma beliscada no metal. Vou beliscando o metal, beliscando o metal. E cada vez que ele beliscar o metal, é aquele velho ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o que acontece? Ele vai tirar um monte de material e a mesma coisa tem um cupim no metal, tá? Mesmo que ele esteja lubrificado. Tá? Então, a gente tem que ficar ali esperto em relação a isso daí. Melhoradores de índice de viscosidade. Você já deve ter ouvido o cara falar assim: coloca um bardal aí, coloca lá um Militec, um Alfa X, coloca lá a nanomolécula lá que vai melhorar. Essas nanomoléculas, Alfa X, Militec, a verdade é que esse cara, eles são tratadores de metal, não de lubrificantes. Então, o que ele fez? Na verdade, ele como ele fala em nanomolécula, é um material que vai trabalhar dentro, no caso, do metal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adentrar esse metal e vai, no caso, manter essa lubrificação. Tá? Então, eu tenho uma vida útil um pouco maior. Senhor, mas em quanto tempo que eu tenho que colocar, no caso, aí, um tratamento de metal desse? Tá, tem gente que faz a cada 2 trocas. Tá? Só que isso aí é custo, na verdade. Porque você pegar lá 100, 200 ml, às vezes quase o preço de uma troca de óleo para um carro. Se for para um motor grande, igual de um trator, vocês vão ver que já não é 100 ml, vai ter que colocar lá meio litro, 1 litro desse cara para tratamento de 200 ml. Vocês vão ver que o custo desse camarada é altíssimo. Tá? Então, tem que ficar ligado aí em relação a isso para ver se vale a pena, no caso, a ter tudo isso aí. Porque quando a gente fala isso aqui, ó, esses pacotes de aditivo que eu estou falando para vocês aqui, isso aqui é o padrão que já vem em todo e qualquer tipo de óleo lubrificante. Tá? Eu não preciso, por exemplo, colocar mais, nem dá, não. Meu óleo está com a cara aqui, está faltando anticorrosivo lá, compra um anticorrosivo, coloca, um antidesgaste, coloca, vou colocar um melhorador de índice, vou pôr aqui um melhorador de índice, um bardal, isso e aquilo, para melhorar. Aqui é até um problema, porque quando você coloca um negócio que o óleo já está com a especificação normal, e você está com um motor que está em perfeitas condições, se você colocar um melhorador de viscosidade, sabe o que vai acontecer? O óleo não vai subir no tempo exato para fazer a lubrificação. E o que vai acontecer? Vai danificar o motor quando ele está frio. Tá? Então, prestar atenção nisso daí. Antioxidante. Tá? Antioxidante, o próprio nome já está dando. O que oxida as coisas? O que oxida as coisas, por exemplo, que a gente está em contato, por exemplo, com o tempo aqui? Nós temos 2 fatores que oxida muito a... O próprio oxigênio ele vai oxidar, e no meio, no caso do ar que a gente tem, aí tem o quê? Umidade, não tem? Tem. Oi? É a umidade do ar, né? Umidade do ar. Então, a gente tem algumas coisas que vai complicar aí, gente, essa questão de oxidação, tá? E cada tipo de material a gente tem um tipo de oxidação. Eu posso ter oxidação, por exemplo, do chumbo, eu posso ter oxidação do alumínio, eu posso ter oxidação do ferro, do aço. Então, aí depende, tá? E, logicamente, isso aí vai comprometer futuramente, tá? Esse aditivo aqui, ó, extrema pressão, é quando eu tenho contato mecânico que vai pressionar o óleo de encontro a alguma coisa, tá? Então, vamos colocar assim. Quando tem a explosão na cabeça do pistão,
explodiu lá. Tem um filme de óleo entre a bronzina e, no caso, o virabrequim. Se na hora que eu desse a pancada lá, ele não tivesse um aditivo desse de extrema pressão, o que ia acontecer com a molécula do óleo? Não ia bater ferro no ferro lá? Ele não ia absorver nada, via? Então, esse aditivo de extrema pressão, ele garante, por exemplo, que na hora que der essa pancada lá em cima, ele aguentar essa pancada e não se exalhar com tanta facilidade, ou quebrar, no caso, essa molécula. Tá? Eu perguntei já hoje para vocês aquela questão do e-mail de vocês, que eu estou com um filme aqui do motor, o funcionamento interno do motor quando ele está funcionando. Só para você, é um filme que não é novo. Só que, gente, ele mostra quando o motor está explodindo, mostra quando, o que acontece, ele aumentou em milhares de vezes, por exemplo, a dimensão das moléculas, você vê como é que elas se concentram no lubrificante. Então, vocês vão ver que é um monte de bolinha, tá? Que conforme vai trabalhando, ela vai fazendo as funções dela, limpeza, vai fazendo a função de extrema pressão, vai fazendo a função de anti-espumante, antidesgastante, detergente, dispersante, e o cara vai mostrando isso e vai dando os exemplos dentro do motor. Então, vocês vão ver aqui o funcionamento interno do motor, assim, e o funcionamento da parte de lubrificação é um negócio super interessante a gente está vendo. Então, o que a parte química está fazendo para contribuir com isso? E, logicamente, gente, com os motores que a gente tem na atualidade, vocês vão ver que o óleo lubrificante, ele contribui, no caso, com o quê? A maior vida útil, no caso dos componentes, e ainda contribui, por exemplo, com índice de emissão e consumo de combustível. Porque se eu tiver alguma coisa que restringe, por exemplo, o movimento, arraste, atrito, vocês vão ver que isso é problema para os motores. Tá? Agentes antidesgastantes aqui, ó, ele está com antidesgastante em cima e agentes antidesgastantes aqui embaixo. São tipos de aditivos diferenciados. Rebaixadores de ponto de atrito. Tá? Esses rebaixadores também é o que minimiza, por exemplo, a parte de atrito que a gente tem no caso dos conjuntos. Uma coisa que não tem muito a ver aqui, por exemplo, para o tal do óleo lubrificante é o corante. O corante é a cor do óleo. Então, se eu pegar um óleo vermelho, pegar um óleo azul, pegar um óleo marrom, sei lá, geralmente o pessoal, os fabricantes, fazem isso para diferenciar, no caso, uma marca da outra. O corante não vai influenciar em nada, por exemplo, em especificação, por exemplo, aqui para o óleo lubrificante. E esse agente de adesividade. Agente de adesividade, o que é? O quanto que ele gruda, por exemplo, no metal. Tá? Isso está muito relacionado, por exemplo, ó, quando eu tenho uma superfície fria, a adesividade é maior. Quando a superfície está quente, a adesividade dele é menor. Tá? Então, eu posso pôr um aditivo que melhore isso. Quando o motor está quente, vai permanecer lá grudado. Tá? Quer ver um negócio interessante? Se vocês pegarem uma graxa normal, que é usada para rolamento, que é sabão de cálcio, de lítio, aí, vou lá, lubrifico ela, monto os rolamentos, depois vou lá e lavo com sabão, ou se não com alguma coisa, limpo. Se vocês pegarem uma graxa que ela tem bisulfeto de molibdênio ou, no caso, grafite, na hora de vocês limpar a mão, vocês vão ver que vai dar aquela dificuldade para limpeza, porque o agente de adesividade dele é muito alto. Eu posso jogar até água nele que ele não se perde. Tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí. O óleo, ele tem algumas coisas, por exemplo, para evitar essa agressividade aí, por exemplo, da questão de água, né? Então, tem que ficar ligado nisso daí. Voltando só um pouquinho lá atrás, a gente falou no caso de aditivo, o Biritec, o Alpha-X lá, ou se não, nanopartícula, que o pessoal fala, são formas diferentes de fazer lubricidade. Uma é por absorção e outra é distorção. Quando eu falar em
A dissorção é que ele penetra no metal. E a absorção, ele fica na parte superficial do metal. Tá? Então, os óleos, a maioria deles vai por absorção. E as nanopartículas vai por dissorção. Ela penetra no metal. Tá? A sacada é essa daí que o pessoal fala nessa questão de lubrificação. Aqui, ó, você já deve ter visto lá no que vocês viram lá, é o seguinte: óleo para motores diesel e Otto. Tá? Pergunto para vocês, o óleo que eu uso lá para o motor do trator, eu posso socar ele no óleo lá, por exemplo, num automóvel normal? Não. Por que vocês acham que não? Acho que a consistência dele ele é bem mais viscoso, né? Vamos pegar assim, jovens. O carro, quando a gente pega um carro, pode ser qualquer carro. Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Ford, se vocês forem um carro desses popular, tá? Qual que é a rotação do motor de um carro desse? Quantos, Guido? Quando eu estou lá, vou meter uma quinta aqui, vou andar a 130, 140 por hora, 120 por hora. Quanto de rotação vai estar lá o motor desse? $7.000, 8.000 giros? O motor Eu acho trator que é mais ou menos isso aí, né? o motor trator trabalha com quanta rotação? Quando ele está no torque máximo lá? 2.500, sei lá. 2.200, 2.300. Quando chega em 2.500, aí é motor já... Quando passou disso aí, gente, é motor high speed que a gente chama. Que é motor... As caminhonetes que vocês pegarem aí, um dia vocês estiverem, sei lá, Mitsubishi, Toyota, Chevrolet, elas trabalham até 4.600 a rotação dela. Então, quando eles falar que é um motor high speed, é um motor de alta rotação, tá? Nós não usamos isso aí para motor de trabalho, motor, no caso, que é para máquina, igual vocês estão falando aí. A máquina, vocês vão trabalhar aí, a faixa de trabalho dela, ela deve estar lá entre 1.500 e 2.200, 2.300 RPM, 2.400, no máximo. Então, já começa por aí. Então, o óleo que é usado para motor diesel não é o óleo para alta rotação. Uma coisa. Então, isso quer dizer que já não é o ideal para a gente estar usando, tá? Ou eu pegar o óleo do motor, por exemplo, ciclo Otto e querer colocar no ciclo diesel, também não vai aguentar, porque um é para trabalho, o outro é, no caso ali, motor de alta rotação. Classes de serviço. API, o que quer dizer API? American Petroleum Institute, ou Instituto Americano de Petróleo, tá? E depois a gente tem SAE ali embaixo, que fala de viscosidade, que é o quê? Sociedade Americana de Engenheiros. Tá? São duas classes ou duas normas aí que o pessoal fica ligado que não pode, no caso, modificar. Se vocês olharem naquela latinha do lado ali, ele está lá mostrando para vocês a especificação de serviço, no caso dela lá, e, no caso, a especificação de viscosidade, que é aquela numeração que está no meio. Tá? Bom, o que nós temos aí? Então, vamos lá. E aí tem período de troca. Vocês trabalham no período de troca por horas. Por que horas? Ah, a máquina, o trator trabalhou 100 horas, 200 horas, 180 horas. Travou o áudio, professor. Já destravei. Viu? Estou falando aqui, ó, a gente tem horas de trabalho. Então, para maquinário ou estacionário, vocês vão ver que é sempre horas de trabalho. Então, se eu tiver um motor estacionário, tantas horas de trabalho, vou trocar. Ou um motor de máquina, tantas horas de trabalho, vou trocar o óleo lubrificante que chegou o tempo no caso de uso. Beleza, vou fazer essa substituição. Quilometragem.
veículos rodoviários, seja de passeio ou, no caso, caminhão, o que for. Tá? E tempo real. O que quer dizer tempo real? Como é que a gente, no caso, vai trocar óleo por tempo real? Já viram falar nisso ou não? Eu nunca ouvi. Lincoln, nunca viu falar, Lincoln? Eu nunca, Hã? nunca ouvi também, professor. Natan. Natanael nunca viu? Então, tempo Não, real. Natanael. Quando você marca a data da troca. Quase isso, Jordão. Quase isso aí. Então, vamos pensar assim, Jordão. Chegou lá o Alan tá caindo aí? Tá caindo a conexão aí, Alan? Alan, tá caindo a conexão tua? Tá, Ah, beleza. tá foda. O meu também tá caindo, tá bem ruim. Vocês estão com o celular? Sai Sim, fora, eu tô Lincoln. Vai mentir pra outro. Sim. Ah, tá. Gente, tempo real é assim. Troquei óleo hoje, dia 20/5/2020. Se eu chegar o ano que vem, tá? A 20/5/2021, o óleo pode ter rodado 100 km ou ter trabalhado 10 horas. Tem que ser trocado. Tá? Porque ele venceu por tempo, não venceu, no caso, por quilometragem nem horas trabalhadas. Então, isso quer dizer que ele oxidou com esse tempo, ele, no caso, teve, no caso, saturação, ou ele foi contaminado com água, com poeira, desse jeito. Então, essa aqui é o tempo real que o pessoal fala. Tá? E lógico, cara, ó, se eu pegar por horas ou por quilômetro o tempo real, toda vez que eu tiver, no caso, sobrecarga no sistema, tá? Eu tenho que minimizar. Ah, vamos supor que o trator pediu para mim trocar óleo, no caso, com... Vocês trocam óleo do motor com quantas horas lá? Alguém já trocou óleo do motor do trator aí? 300. 300 horas? 300 horas. Beleza. Se por acaso, gente, eu estou trabalhando e, na verdade, o meu motor está consumindo um pouco de óleo e eu tenho que ficar repondo óleo, ou senão eu tenho que trabalhar com uma carga maior. Ah, ele tem que puxar, no caso, esse trator ele foi dimensionado para puxar uma plantadeira com 7 linhas, mas eu estou puxando uma plantadeira com 14 linhas, todo santo dia aí, ó, durante não sei quanto tempo. Será que ele está fazendo a mesma força que o normal, no caso, daquele um que deveria estar puxando, no caso, as 7 linhas? Então, ele está trabalhando com sobrecarga. E a mesma coisa, se eu pegar um local onde tem muita, por exemplo, areia, que a gente fala que é sílica, tá? O ideal é que a gente, no caso, minimize isso também e fazer as trocas mais, o quê? Frequentemente. Então, quando a gente fala que é extremo trabalho ou trabalho, no caso, forçado, a gente reduz pela metade, no caso, essas horas de trabalhar, quilômetros rodados ou tempo real. Se for, por exemplo, trabalhando lá e eu estou trabalhando dentro de uma mina, no caso onde tem muita sílica solta, o correto é trocar lá a cada 6 meses, olha, não no caso pela aplicação, tá? E aqui ele fala de parâmetros de aplicação. PBT, que é peso bruto total, consumo, tipos e condições de operação, que eu acabei de falar, e volume do óleo de cárter. Esse volume do óleo de cárter é até um negócio interessante de se falar. Por quê? Quanto maior o cárter, tá? Ou maior a capacidade de óleo, maior o tempo, no caso, que a gente pode levar para trocar esse óleo. Tá? E quanto menor, logicamente, ele vai ter a saturação mais rápida. É a mesma coisa se eu pegasse a parte de hidráulico do trator e a troca de calor dele é minimizada, mas aí o que acontece? Quando eu coloco um tanque que é o dobro do tamanho dele, ele vai refrigerar mais o óleo
tá? E, logicamente, a deterioração, no caso do óleo, vai ser menor. Então, a gente, aumentando o volume de cárter aqui, melhora, no caso, essa questão, por exemplo, de troca, no caso do óleo lubrificante, tá? Esse cara aqui, ó. Tudo que é viscoso, ele tem, no caso, dificuldade no quê? Em escoamento, ou, no caso, para ele descer, alguma coisa assim. Quando eu uso, no caso, uma ferramenta que é o tal do viscosímetro, eles colocam, por exemplo, o óleo nesse viscosímetro e ele vai, numa temperatura controlada, ele vai verificar quanto tempo, no caso, ele leva para fluir naquele fio, no caso, ou naquela ferramenta. Então, a gente chama naquele capilar, tá? E através disso, pelo tempo, o cara vai falar se é mais viscoso ou menos viscoso, tá? O óleo lubrificante. Você já deve ter visto o cara fazer assim. Vai lá, passa o dedão no meio do óleo, encosta um dedão no outro e faz o quê? Já viram o cara fazendo assim com o dedo lá? Ó, esticando e pegando óleo, no caso, para ver se o óleo está viscoso ou não? Alguém já viu fazer isso ou não? Eu já. No posto, principalmente, Já. o posto, o cara enfia lá a vareta dentro do óleo, lá ele puxa no dedo e fala assim, nossa, tá sem viscosidade, nossa, teu óleo tá bom ainda. Isso aí é balela, gente. Isso aí não existe o cara. Se o cara tiver um viscosinho no dedo, ele tá errado trabalhar de frentista, viu? Tá? Então, essa questão aí de falar que vai ver viscosidade com o dedo, sem chance. Tá? E é assim, gente. Quando a gente fala de viscosidade, a gente fala em escoamento, só para a gente ter uma ideia, como é que funciona isso? Se vocês derem partida no carro, geralmente é rápido, tem que apagar a luz. Então, o óleo tem que fluir da parte de baixo do motor até a parte de cima do motor. Tá? Se por acaso eu der a partida no motor e demorar, no caso, para apagar essa luz, quer dizer que esse óleo está tendo problema de fluidez. A viscosidade dele está além do normal. Então, de repente, o cara colocou, por exemplo, um aditivo lá para melhorar a viscosidade. O motor está batendo, eu vou colocar aqui um bardal aqui, vou melhorar a viscosidade. Um no smoking aqui, que vai melhorar, parar de queimar óleo. Mas em contraproposta, na hora que você der a partida, ele vai demorar para apagar a luz de óleo. Tá? E isso vai desgastar ainda mais o sistema. Tá? Tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Tá? Antes da gente falar que vai socar qualquer coisa aí no meio do óleo. E vocês vão ver assim que existe umas coisas que os caras fazem que é deixar o cara louco, porque tem cara que chega na caixa de engrenagem, soca, no caso, banana, casca de banana, coloca pó de serra, tá batendo lá, o cara mete pó de serra, vai nesses motor que tá batendo um pouco, ele vai lá e soca, no caso, óleo de caixa de mudança junto com o óleo, no caso, e vai por aí afora. Vocês vão ver que tem de tudo que os caras fazem por aí. E aqui um negócio também extremamente interessante em relação à tal da viscosidade. Você já deve ter visto isso daqui. O que é um óleo monoviscoso ou monograu? E o que é um óleo multiviscoso ou multigrau? O mais comum de vocês encontrarem é óleo monoviscoso e multiviscoso. Tá? Como é que eu sei a especificação? O que é isso, mono e multi? Multi, vocês estão vendo que tem 2 números, pelo menos aqui, né? Na especificação. E mono, só tem 1. Qual que é o grande inconveniente de eu pegar isso aqui e trocar? Eu tenho um óleo multiviscoso que custa R$25 o litro, mas eu tenho óleo monoviscoso que custa R$6 o litro. Eu vou socar um monoviscoso desse aqui e vai fazer a mesma função? Não, gente.
Não vai fazer a mesma função. Se vocês fizerem essa troca, vocês vão cagar no motor. Tá? Por quê? Quando eu pegar um óleo monoviscoso, ele tem estabilidade ou viscosidade até uma determinada temperatura. Ultrapassou aquilo ali, ele perde todas essas características como se eu estivesse pondo água dentro do motor. Tá? Isso é um problema. E vocês estão vendo aqui que ele trabalha com uma codificação sempre mais alta. Então, ele está trabalhando aqui, ó, SAI 10W. O W, toda vez que eu pegar qualquer W que vocês vão ver aqui, é winter, é inverno. Tá? Então, esse monoviscoso aqui, ele pode trabalhar e tem estabilidade 10W. Até 10, nessa capacidade dele lá, que, na escala de SAI, 10W. 30, 40, 50 e etc. Tem aí os números que a gente pode trabalhar. Então, ele tem estabilidade nessas... Só que, por exemplo, peguei aqui igual esse cara aqui de baixo, que é monoviscoso, de 0 a 30. Esse cara aqui, a lubricidade dele, por exemplo, quando o motor está frio, é alta. Isso quer dizer o quê? Que o de partida sobe rapidamente o óleo na parte superior. 5 também, mesma coisa. 15 já é mais demorado. 20 é mais demorado. 25 é mais demorado. Tá? Porque tem aqui, o motor está batendo lá, tem gente que vai lá e coloca um óleo lubrificante 25W60. O que vai acontecer? Aumentei a viscosidade do óleo. Aumentei a viscosidade do óleo, automaticamente, o que vai acontecer? Vai minimizar essa questão de batimento. Por quê? Ele vai absorver, no caso, essa folga. Tá? Porque ele está mais grosso. Então, se eu pegar um óleo multigrau ou multiviscoso, ele trabalha em baixa e em alta temperatura. Esse monoviscoso só trabalha até uma temperatura X. Chegou ali, não trabalha mais que aquilo. Entendido isso aí, gente? Tranquilo? Essa questão de óleo, gente, é uma coisa assim para motor e a parte de transmissão é essencial, tá? Não dá para o pessoal ficar fazendo essas trocas, achar... Mesmo uma coisa aqui, ó. Senhor, eu tenho meu carrinho lá, comprei um carrinho mais velho e tal, beleza, joia, não tem problema. Eu posso socar lá um óleo, no caso, sintético nele para queimar? Você vai estar jogando o dinheiro fora. Por quê? Vamos supor que eu peguei um carro da década de 80. Eu gosto de golzinho. Ó. Peguei um golzinho lá, quadradinho lá, 88, 89, 90. Beleza. O carro é um tesãozinho, beleza. Só que aí o cara vai lá e fala assim, senhor, vou colocar um óleo sintético, é melhor, beleza? Não, não é beleza. Por quê? A época que foi feito aquele motor, os gap, as folgas que ele tinha, era tudo maior que a gente tem hoje. Tá? Se eu colocar o óleo, no caso lá, sintético, que é uma viscosidade baixa, igual a gente está vendo aqui, de 0W30 ou 5W30, a hora que você colocar lá, ele vai passar direto no meio daquelas folgas. O que vai acontecer com o óleo? Vai queimar tudo. Aí você fala, nossa, o óleo começou a queimar, o motor está queimando o óleo. Não é, você está usando o óleo errado. Tá? Vocês já pararam para pensar isso? Para quem tem aí carro, de um de vocês que tem carro aí, para fazer isso aí? Escuta os caras falar, não, casa sintético vai ficar um tesão no teu carro. Lógico, quando você põe lá, ele vai rodar mais fácil, vai diminuir, porque o material é outra coisa, mas só que ele não foi projetado para aquilo, gente. Tá? E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção em relação a isso daí. Aqui, ó. Viscosidade muito baixa, lubrificação ruim, calor excessivo, aumento de desgaste. Viscosidade muito alta, fluxo ruim, quer dizer, não lubrifica fácil, perda de energia, tá? E problemas na partida, ficar ruim de pegar o carro, porque vai rodar pesado. Tá? O caminhão, o trator, o que for. Tá? E vocês vão escutar isso de monte, no caso dos caras que são daí do campo, porque o cara quer diminuir custo, isso e aquilo, então tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Não dá para fazer isso. Se vocês falar que dá, depois vai falar assim, não, o mecânico veio aqui e falou que dá para fazer. Eu tenho um mecânico lá. Aí vocês vão ter que segurar, no caso, o rojão depois, gente. Tá? Então, tomem cuidado em relação a isso daí. Aqui, só para a gente ter uma ideia, ó, motores diesel e motores Otto. Vocês estão vendo aqui que tem uma categoria aqui, ó,
SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, tem o SM, SN e agora tem o SP, foi lançado novo. Tá? E os motor diesel? CA, CB, CC, CD, CD2, CE, CF4, CG4, CH4, CL4. Então, aí ele já traz a aplicação para vocês aqui. O que pode ser? Ó. Vocês podem ver que o SL aqui, de 2000 em diante. E esse SP que lançaram agora, é uma categoria, no caso, já, ou a molécula, no caso, sintética, que o pessoal está lançando, que foi lançada esse ano, pela Texaco. Tá? Então, é uma codificação nova que está tendo. Mas o normal, o padrão que a gente tem é SL, SM e SN. E aí o CL4, que ele usa severo até 2002, vocês já vão ver que ele já tem outras codificações com outras numerações ali, também maior, que é para motor, no caso diesel. Ó, já está com limites de emissões aqui lá em cima. Tá? Algumas classificações já estão obsoletas, que não tem mais, você não acha? Diesel baixo S, ó, alto S, o que é isso aqui? Alto teor ou baixo teor de enxofre, alto teor de enxofre. Então, vocês vão ver aqui que muda essa situação aí. Tá? E aqui uma coisa interessante. Então, a gente tem aqui ó, as aplicações, as evoluções, ó, API, e tem essa outra sigla aqui, ó, International Lubricant Standard and Approved Committee. O comitê, no caso internacional, de aprovação, no caso de regime padrão, o standard, aqui que a gente fala de lubrificante. Então, ele traz aqui já o SM, igual eu falei para vocês aqui, tá? Que é da linha, no caso aqui, gasolina, álcool e GNV. E aqui, tá? Se a gente pegar aqui, ó, esse cara aqui, ó, comercialização proibida. Então, esses caras aqui, ó, década de 67, 71, até próximo aqui de 80, já não tem mais esses caras para vender, tá? E as outras que a gente está vendo aqui, ainda tem ainda no mercado, se vocês procurarem por aí, tá? Aí algo em torno de 20, 40 anos atrás, tá? Óleos lubrificantes. SM 2010, aí saiu 2014, 2015 ele saiu SN, e depois agora SP. Tá? Classificação vigente. Aqui um negócio interessante que a gente tem que ver aqui, ó. SL, SJ ou SH, eu posso usar um superior, tá? Nesse caso. Mas ao contrário, eu não posso fazer. Onde eu tenho, no caso, um SM, eu não posso usar esses velhos aqui atrás. É errado. Tá? Não vai aguentar. Motor diesel, gente. O que nós temos aqui? Ó? O que vocês viram que é diferente do carro a álcool, do gasolina álcool GNV em relação à codificação? Vocês estão vendo que é CC aqui, ó? Tudo é C. Essa sigla ela foi desenvolvida dessa forma porque eles falam que é compression. Na verdade, que é um motor que trabalha por compressão. E a outra lá, se vocês voltarem, só que deixa eu voltar só para vocês entenderem aqui, ó. Essa outra aqui vocês vão ver que é S, é spark, no caso é vela, tá? Ou centelha. Por isso que o pessoal usa a sigla S nesse caso, tá? Aqui tem algumas coisas que a gente estava falando aqui de comercialização desses, no caso, para motores diesel. Então, esse cara aqui já está fora, está proibido. Ó. O CC, CD e essas outras codificações para cima, que são as classificações vigentes. Sendo que essas aqui, ó, as maiores aqui, ó, é que estão hoje. Aí o camarada vai olhar, ah, não, professor, mas eu tenho motor turbo, eu tenho... Porque aí dentro dessa ramificação aqui ainda tem turbo, intercooler, tá tudo jogado aqui, tá? Que é a melhor, no caso, ou maior, no caso, a especificação para esse tipo de aplicação, tá?
Aqui, óleos monograu, CD, CF, CF2, tá? Motores 2 e 4 tempos, tá mostrando aí. E os multigraus, tá aí, esses caras aí, que no caso, os multiviscosos, tá? CE para cima ali, todos eles, ó. Aumentando o TBN, que é, na verdade, um aditivo, e a estabilidade de oxidação para motores com EGR. EGR aqui, no caso, gases, ou recirculação de gases pelo escape, na verdade, quer dizer, essa sigla. Escape, gauge, recirculation. Tá? Então, essa questão aqui que vocês vão ver. Esse G4 aqui, óleo diz de baixo enxofre, porcentagem de enxofre. No caso aqui, o S500, S50, aí, já tem aí, depois tem o S10. Tá? Quando falar em fuligem para vocês aqui, é aquela parte preta que libera, no caso da queima, no caso dos motores diesel. Então, quanto tem maior índice de fuligem ou menor índice de fuligem, vocês vão ver que sai mais fumaça preta ou menos fumaça preta. Tá? Aqui, gente, só para a gente entender, ó. Se vocês pegarem aqui o API-SE, ela tinha essas características no gráfico que ele estava colocando. Ele atendia esses caras aqui, ó. A parte de corrosão, a parte de desgaste, a parte de depósito, a parte de oxidação, pequeno. Quando ele passou para API-SF aqui, ó, melhorou esse índice. Fazendo a mesma coisa, mas isso. O CG, isso daí. O SJ, isso daí, tá? Se a gente pegar aqui o SL, ó, mudou ali. E se a gente pegar um SM, um SP, ele faz esse tratamento que a gente está vendo aqui quase que total no caso do sistema de lubrificação, tá? A análise de óleo, gente, a melhor coisa que tem para ser feito é fazer uma análise físico-química, tá? Essa análise físico-química físico eu vou verificar a viscosidade, que química eu ver o que aconteceu, por exemplo, com os aditivos, algumas coisas que vocês colocaram dentro. Tá? Então tem aqui cor e aparência, viscosidade, ponto de fulgor, contaminação por combustível, contaminação por água, contaminantes metálicos, teor de silício, insolúveis em benzena e N-pentano, aqui são esses insolúveis é quando ele não vai se deteriorar com esse tipo de material, tá? E teor de silício aqui, o silício, na verdade, em pó, é como se fosse a sílica. E aí danificar, no caso, o conjunto. Tá? Se for um motor muito grande, ou onde usa reservatório muito grande de óleo lubrificante, esses contaminantes metálicos, o cara tem que fazer uma análise para ver de onde está gastando. Caixa de mudança, por exemplo, que o pessoal vê se tem metálico, por exemplo, descomposite, alguma coisa assim. Aí o cara sabe se está desgastando, por exemplo, embreagem, alguma coisa assim. Os tratores dá para até fazer isso daí, se quiser. Tá? Se eu tenho lá uma frota, um grande número de máquinas, dá para fazer isso daí para verificar essas condições. Contaminação por combustível e água, vocês sempre vão encontrar isso aqui, porque combustível, na hora da queima, se eu tiver excesso, ele vai para dentro do óleo lubrificante. Ele vai afinando o óleo até, no caso, comprometer o funcionamento. Tá? Disposição de dejetos, aí a questão, no caso, reciclagem do óleo lubrificado usado, usos proibidos de automóveis, mistura em diesel e contaminação do solo e mananciais. Esse é um problema. Eu acho que quando vocês vão fazer manutenção lá no campo, às vezes acontece de cair no meio da terra, alguma coisa, mas é um problema sério que a gente tem no caso da parte lubrificante. Os óleos não são, no caso, biodegradáveis, então ele acaba sendo um contaminante que vai danificar, no caso, o solo. Né? Aqui só alguns exemplos que a gente está mostrando para vocês aqui, do motor diesel. Então, um Cummins aqui, ó, um API-CF aqui, a troca com 48 mil quilômetros, com 81 mil quilômetros e com 81 mil quilômetros. Então, ele mudou lá só a especificação do óleo
e a diferença que a gente deu na parte interna do motor. Então, ele tira o cárter só para a gente ver lá como é que ficou essa proposição do cárter em relação ao tipo de óleo lubrificante que ele estava usando, com melhor especificação, no caso do fabricante, tá? Então, essa aqui, ó, vocês estão vendo com 48 aqui, já teve um comprometimento da parte de lubrificação e, consequentemente, o que acontece? Esse preto que formou é borra. Aqui ele teve um pouco de formação de borra e, nesse caso aqui, muito mínima a formação de borra que a gente teve, tá? Aqui, para a gente ter uma ideia, esse cara aqui, ó, o nosso do CL4, alto nível de qualidade, por exemplo, do óleo lubrificante já para motor diesel, vocês podem ver aqui, ó, as especificações. O vermelho, quando começou com o CF, lá era só aquilo lá que ele fazia lá, ó. Depois o CF4, o CG, o CH e o CL4 aqui, que eu quase que tem estabilidade em todos os sentidos aí, para estar atendendo tudo que a gente precisa, no caso, na parte de lubrificação. Tá? É dessa forma que a gente vai estar vendo aí esse gráfico aí do lubrificante. E símbolo, gente, só para a gente fechar aqui, tá aqui, ó. API Service SJ. Aí eu tenho a viscosidade dele 5W30. API Service CG4, CF4SH. Então eu tenho aqui e a viscosidade dele 10W30. Tá? Então, a aplicação de motores diesel e aplicação para motores a gasolina. Sempre se atentem, gente, ó, S e aqui C. Compression e Spark. Então, fechando aí essa parte de lubrificantes, no caso, nessa parte de lubrificação. Alguém tem alguma dúvida, gente? Dúvida aí, gente? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Então, tá bom. Vamos encerrar por aqui hoje, gente. Tá? Semana que vem a gente volta a conversar novamente. Tá ok? Tranquilo. Falou. Bom final de Falou. semana, gente. Se cuidem. Você também, professor. Até O mais. negócio tá feio aí fora, pelo jeito, viu? É. Vai babar água, pelo jeito. Os índices só estão aumentando aí de contaminação dessa coisa, né? Não sei se vocês estão seguindo isso aí. Tô Diz dando que uma sim. olhada, sim. Tá feia a coisa. Acompanhando. O que vai ser feito no Senai, professor? Cara, eu não sei. Cada dia que passa é uma coisa. Se você quer saber, todo mundo está sendo. Tem um monte de gente nossa que foi aplicada aquela MP 936, sabe? Tem um monte de professor afastado com. Como é que se fala? Afastamento médico. Não, contrato de trabalho cancelado por 2 meses, 3 meses. Ah, tá, entendi. Ah, troço não. Empiçou a carroça para todo mundo, gente. Não é Nossa, tá brincadeira. É. E sobre os nossos contratos e nós, como que vamos ficar? Tá quase acabando o nosso também, né, professor? Como é que vai ser feito? De vocês vai Sabe dizer, até setembro ainda, né? Até Aham. setembro. São 4 meses. Aí tem que ver como é que é. A gente não sabe nada, velho. Cada dia tá caindo uma coisa diferente para nós aqui. Não adianta eu falar para vocês que eu sei e não sei. É. Tem que seguir, né? Hoje Só esperar para ver, viu? Hoje o meu coordenador ligou para mim e disse que eles vão ter uma reunião, porque semana que vem era para retornar as aulas do pessoal do curso técnico, que estava afastado também, né? Uhum. Mas do jeito que tá aumentando só os índices aí, não tem jeito de voltar lá para a sala de aula, velho. Não, fica cada vez mais difícil, né, professor? Aglomeração de pessoas também. Ah, não dá, né? E tem gente que não tá respeitando ainda, né? Muita gente não respeita. Tá como se estivesse normal. Tá, você vai no mercado, os caras falam, fica distante, acabou que vem quase sentar no teu colo, velho. Não dá. Bem isso. Bem isso mesmo. Sem chance. Mas, gente, se cuidem um pouco aí. Você também. Vamos tocando. Quanto der pra gente ir fazendo alguma coisa e agregando alguma coisa ainda, a gente vai tocando, tá? E eu até comentei que o grupo de vocês não é grande, dá pra gente fazer alguma coisa pensando lá no caso, distanciamento dentro da própria empresa. Mas o problema é que o governo do estado não libera, no caso, instituição ou de escolar, esse negócio está funcionando.
Não é só o Senai hoje, mas Então não tem como. Tem é chance. determinação do governo do estado. Hã? Não tem como mesmo. A determinação não tem como. Se abrir, Não. dá. Você já pensou se nós temos um negócio que vai se multiplicando, se um pegar, o troço vai Já é. Já era. Já era. e não está escolhendo gente, né, gente? Não tá, aquele negócio de idade que eles estavam falando anteriormente aí, tem gente que tá indo com 20 e pouco, com 13, com 50, com 80. Não tem muito esse negócio Geral? de idade, não. Hã? Não. Geral. Tá geral esse negócio. Se o cara tiver com a imunidade meia baleada, velho, não tem. Já era. Já. Mas tá bom, gente. Valeu. Beleza, valeu, professor. Até Muita mais. gente professor. conversa. Se Até mais. cuidem aí, moçada. Falou. Também. Mas, Abraço para todo mundo. abraço. Falou pra rapaziada. Falou.